The Economist, a revista aí que tem no seu quadro societário, né, os Rothschild. Lula não deve concorrer novamente, né? Ser presidente do Brasil. Enfim, a maior parte da imprensa só deu destaque para essa parte, que Lula não deve concorrer, quando a melhor parte é outra. É quem eles querem ver, né, disputando a presidência, e não é o Flávio Bolsonaro. Mas o Incorrupto comenta, né? Em artigo recente, a britânica argumenta que o novo mandato de Lula ampliaria riscos de paralisia econômica e aprofundaria tensões institucionais no Brasil. Segundo a análise, Lula enfrenta desgaste crescente, dificuldades para formar maioria sólida no Congresso e um ambiente econômico marcado por incertezas fiscais. É sempre esse papo do fiscal. A revista sustenta que insistir na candidatura poderia limitar a capacidade do governo de entregar reformas e comprometer a estabilidade política no médio prazo. Reformas fiscais, aquele fedorzinho, né? Aquela catinga de governo democrático. O texto também aponta para a renovação de lideranças no campo governista, poder abrir espaço para um debate mais pragmático sobre economia, governabilidade e responsabilidade fiscal. The Economist, a sucessão planejada seria menos arriscada do que apostar em uma reeleição cercada de polarização e de baixo capital político. Aí veja, essa matéria aqui tá muito bacana, da Globo. The Economist afirma que Lula não deveria disputar a reeleição por ser tão idoso e chama Flávio de impopular e ineficaz. Realmente, o Flávio é muito impopular, né? Muito impopular. Ele é tão impopular que ele pontua em segundo, né? Tem algumas pesquisas que já mostraram aí, na frente do Tarcísio, inclusive. Muito impopular. Aí quando você pega essa matéria e vai lendo da Globo, diz, né? A revista também criticou a escolha, né, de Bolsonaro pelo Flávio. Os Rothschild não estão felizes que Bolsonaro escolheu Flávio. Quem que os Rothschild queriam? Flávio é impopular, ineficaz e quase certamente perderiam disputa contra Lula. Outros possíveis candidatos estão sendo cogitados, incluindo alguns governadores competentes. O mais proeminente deles é o Cadeirudo, o governador conservador de São Paulo, afirma The Economist. Segundo a editorial, Tarcísio, aspas, deveria ter a coragem de se lançar na disputa. Ao contrário dos Bolsonaros, ele é ponderado e ele é democrata. Ele é amigo do Alexandre de Moraes, né, o Tarcísio? Já fez até as piadas de novo, depois daquele teatro, daquela manifestação que o Tarcísio fingiu estar indignado. Eu não suporto mais o Tarcísio, velho. É uma farsa. O Tarcísio é uma farsa. Pode falar o que for. Vou apoiar ele pra ser governador de São Paulo? Vou, porque é importante pra direito ter os votos. Mas pelo amor de Deus, velho. Já deu, sabe? E o silêncio de Tarcísio em torno da criatura do Flávio. Esse apoiozinho michuruca nos últimos dias. Aí fora demora, né? E quando o Flávio se lançou, foram 72 horas pro Tarcísio abrir a boca. E assim, né? Ser o escolhido dos Rothschild... Rapaz, desde quando, gente, a direita goza do apoio e do apreço dos Rothschild? Porque eles odeiam o Flávio Bolsonaro, né? O grupo que destruiu o Baorão de Mauá, o grupo que amarrou, né, o Brasil, acorrentou o Brasil já no empréstimo da independência, que atuou de forma maligna durante todo o Império, teve uma presença fortíssima para sabotar o Brasil na República Velha, né? Primeira República, e tá aí. Eles querem o Tarcísio. Felizmente parece improvável que Lula desista. Talvez então os partidos de direita consigam se unir. Se forem sábios, abandonarão Flávio e se unirão em torno de um candidato capaz de superar a polarização dos anos Lula-Bolsonaro. Pronto. A The Economist defende o apoio a uma figura de centro-direita que reduza a burocracia, mas não as florestas tropicais, que seja rigorosa com o crime, mas não desrespeite as liberdades civis e que respeite o Estado de Direito. Ah, meu Deus. Aí, para você entender no Brasil, né, o que é que essa turma quer, é esse daqui, ó. Petrobras lidera perdas em valor de mercado, BTG e Itaú registram os maiores ganhos do ano. Fizeram várias notícias nos últimos dias sobre isso, né? Em primeiro lugar, Lula segue, né, o pai dos banqueiros. Um país que os grupos econômicos que mais prosperam são os bancos. Inclusive os Rothschild, ok, né? O banco Rothschild. O ano de Dedé, BTG ganha 150 bilhões na bolsa. Petrobras perde 87. A Petrobras produz uma das coisas mais essenciais, né, no mundo, petróleo, que não é só para fazer gasolina, diesel, para a gente ir para um lado e para o outro, mas diversos produtos que são derivados do petróleo. Mas a Petrobras não avança e o BTG aumenta 150 bilhões. Itaú ultrapassa a Petrobras como a empresa mais valiosa da B3. E no terceiro lugar é o BTG. Dos três maiores, dois são bancos. A empresa mais valiosa da Bolsa Brasileira é um banco. Que país prospera desta forma? Itaú está na gênese também, né, da República. No golpe da República, inclusive. BTG, nova estrutura acionária da Cosan, melhora a governança. Curiosamente, né, o BTG comprou a parte. Aí o Renato comenta, né, diz, o BTG comenta como analista, mas existe na Cosan como acionista. Um sócio falando bem da empresa que ele é sócio. Sensacional, né? 100% imparcial. E aí, nos últimos dias, o Guilherme Amado, na virada, o que André Esteves e Daniel Vorcaro de fato disputavam. Dedé e o Paquito, tidos como rivais, disputavam mais influência em Brasília do que mercados.
Porque a economia no Brasil hoje, você tá bem posicionado, muito mais do que você ter um bom produto, oferecer bons serviços, é você ter um bom posicionamento político. Eu rejeito esse país. Eu rejeito esse país. Eu acho que esse aqui vai dar errado. Eu não acho que um país que a proximidade dos setores econômicos da política é o que ditam quem é bem sucedido e quem não é. Eu não consigo acreditar num país desse. Uma coisa que tanto o Bárbaro do Latijua quanto o Paquito não perceberam é simples. Influência e capital compram acesso, não pertencimento. A elite aristocrática financeira nunca os aceitará como iguais, no máximo como instrumentos temporários. Pega a família Moreira Salles. Menino lá, né, os que estão vivos, os filhos lá do Valtinho, cresceram viajando o mundo, de criança falando francês, inglês, frequentando eventos da nobreza. Eu acho que o Paquito, rapaz. Acho que o Dedé, que a mãe criou ele, morava com a avó. Morava no apartamento lá. Então, acho que o cara desse vai ser visto na nobreza como nobre? É só emergente que ganhou dinheiro. Aí você pega outra tropa dos campeões nacionais. Governo Lula descumpre decisão judicial e ajuda a JBS em caso de escravidão. Matéria do Sakamoto. Esse é o projeto de longo prazo que o petismo e o tucanismo têm para oferecer. E a direita não tem nenhum projeto por hora.